Muito bem, o vídeo de hoje vai ser específico para quem quer empreender dentro do mercado de design gráfico, não sabe como começar, né? Não sabe por onde começar. E talvez você trabalhe numa agência, numa gráfica, como eu trabalhei um dia, e você fala, pô, eu tenho vontade de empreender, mas não sei por onde começar, não sei se eu tenho as ferramentas certas, não sei se eu já tenho capacidade. E eu acho que esse vídeo aqui vai vir ao seu encontro num momento muito específico, porque eu gostaria muito de ter assistido um vídeo como esse lá em 2011, lá em 2012, lá em 2013, lá em 2014, quando eu comecei, quando eu tentei empreender pela primeira vez como design gráfico em 2011, depois da minha primeira experiência trabalhando dentro de uma gráfica, meu primeiro emprego na área como design gráfico, né? E eu não consegui, eu acho que eu tentei umas 4 ou 5 vezes depois, porque eu voltei, vi que não deu certo, voltei para trabalhar em gráfica novamente, voltei para trabalhar em canteiro de obra como servente e pedreiro, mas sempre o sonho de empreender, né? Mas quando eu tentava sair do emprego e ia tentar empreender, não tinha experiência, o know-how, o conhecimento, enfim, não tinha as ferramentas ainda, né? O conhecimento específico para começar a mexer com aquilo, e eu voltava sempre a trabalhar para os outros, e fui até que eu consegui, depois de 4 anos, foi praticamente 4 anos aí nessa tentativa de fracasso, né? Eu consegui de fato empreender, que foi a partir do final de 2014. Foi quando eu criei na época a Holy Design. Eu já tinha uma fanpage no Facebook que chamava-se Ideias Propagandas, né? E acho que tinha 30 curtidas. E aí eu lembro que por eu atender muita igreja, eu coloquei o nome de Holy, né? Holy Design. Depois eu vi que Holy Design não atendia mais, porque eu não fazia só design gráfico, eu mexia com outras áreas. E aí eu acho que eu peguei a inspiração do pessoal do Studio Stark. Eu não sei se a Stark ainda existe. E eles usavam, acho que era Studio.Stark, né? E eu peguei a inspiração dali, mudei de Holy Design para Studio Holy. Mas o pessoal não sabia o que era quando entrava no Facebook, digitava lá Studio Holy. Eu achava a página, perguntava se era estúdio de fotografia, estúdio de tatuagem. E eu vi que o nome não dizia bem o que eu fazia, né? E foi quando eu comecei, então, entrei num processo de uns 2 meses pensando no nome. Foi quando finalmente eu cheguei no nome, cheguei ainda a mudar o nome da página para hashtag propaganda ou hashtag design, não lembro, agência hashtag, e não deu certo, não gostei, e aí acabei, não lembro como foi, eu cheguei no nome design gráfico, no nome Café Marketing, né? Foi como eu descobri o nome Café Marketing por acaso e virou o nome, tá aí, é o que tá até hoje. Mas eu decidi empreender de fato e foi quando deu certo em 2014. Só para você entender o contexto, eu falei isso no vídeo anterior, eu comecei a empreender em 2014 depois de trabalhar em uma agência de propaganda. Já tinha trabalhado em várias empresas gráficas de comunicação visual, gráfica rápida, gráfica offset, já tinha trabalhado em camiseteria, já tinha trabalhado assim, em vários ramos dessa área de gráfica, de agência, de criação. Eu sempre entrava como, a gente chamava de arte finalista, né? O arte finalista, na verdade, eu não trabalhava na finalização da arte, eu fazia a arte do zero, mas era o que dava para colocar na carteira de trabalho. Ganhava ali 600, 700 reais, 800 reais, era a média salarial naquela época. Até que em 2014, quando eu decidi sair da agência. Mas eu não saí da agência sem um planejamento. Antes de eu sair da agência, eu fechei o meu primeiro cliente. Não era um fixo mensal, mas ele tinha uma demanda que todo mês ele produzia uma quantidade de arte para divulgar. Era um cliente, eu falei no vídeo anterior, o Torres Educacional, ele tinha cursos de pós-graduação, então todo mês ele lançava turmas novas e lançava, né, mídias alternativas de post face, fazia panfleto, cartaz. Então assim, havia uma demanda mensal e daquela demanda eu consegui tirar ali uma média de 400, 500 reais na época mensal fazendo aquilo para ele. E eu lembro que foi quando eu vi que a situação dentro da agência estava insustentável, por uma série de fatores. Tinham 2 design gráficos, o patrão tinha preferência pelo outro rapaz e eu também já não estava mais satisfeito com aquilo. A gente fez um acordo, eu saí, pedi para ele me demitir, né? Como se ele tivesse me demitido, para eu poder receber o seguro-desemprego. E ali eu teria 5 meses, eu não lembro se era 5 ou era 6 meses de seguro-desemprego, e era o prazo que eu tinha para então me estruturar. Então se você hoje está trabalhando numa gráfica, numa agência, em alguma empresa e você sonha em empreender, primeira coisa, não sai da onde você está sem primeiro ter um cliente fixo, tá? Eu lembro que esse meu patrão, inclusive, ele, da agência, ele tinha uma estratégia muito legal. Quando ele ia fechar um cliente novo, ele primeiro ia lá, prospectava, conversava, tirava dúvida, explicava e tal. E eu lembro que eu acompanhei algumas negociações por telefone e ficava com o ouvido sempre atento para aprender. E eu lembro que ele assinava um pré-contrato de 30 dias com aquele cliente. Porque assim, por exemplo, ele fechou lá com um cliente de um supermercado, de uma rede de supermercado grande da cidade, fechou um contrato ali de 5 mil, 6 mil, 7 mil por mês. Então ele pedia 30 dias
para ele estruturar a agência. Se ele sabia que aquele cliente ia entrar e todo mês ia entrar 7 mil, ele sabia que ele tinha um recurso para contratar um novo design gráfico, contratar um editor de vídeo, contratar um redator, enfim, contratar os profissionais ali da agência que seriam necessários. Então ele tinha essa noção, então ele fazia esse pré-contrato de 30 dias, se precisava ele estruturava, ou estruturava mais gente para a equipe, ou ele trabalhava com a gente ali, se preparava para aquela nova demanda que iria chegar. E aí, 30 dias depois, então, a gente começava a mexer. Então isso me ajudou muito, né? Me deu muita sacada. Então assim, se você quer sair do lugar onde você está trabalhando, você trabalha de carteira assinada e quer empreender, o meu conselho é, não saia sem ter um cliente pelo menos. Poxa, Alan, mas eu não sei, cara, como que eu posso cobrar, como que eu posso fazer? E aí eu vou te dizer, todo trabalho, todo empreendimento no começo, ele vai ser igual, eu sempre uso a metáfora do carro, né? A primeira e a segunda marcha de um veículo, elas sempre são marchas de força, porque elas precisam de força para tirar o veículo do lugar. Então assim, todo empreendimento, sempre o início vai ser muito mais puxado do que depois que você engata a terceira, a quarta, o carro já está fluindo, né? Você só vai aumentando a velocidade. Então assim, meu conselho é, se você não tem ainda o timing de negociação, vai no seu mercado local, na sua região, no seu bairro, em lugares que você conhece, de clientes que você sabe que podem pagar um valor que você quer. Por exemplo, digamos assim, você quer cobrar aí R$500 para fazer, sei lá, 3, 4 postagens por semana para uma rede social, e aí você de repente quer oferecer ali um pacote de social media, você está começando, você não vai cobrar valores absurdos se você está começando. Então você sabe que um supermercado do seu bairro de repente tem condição de pagar R$500, mas você sabe que talvez aquele cara não confie em você porque ele não conhece você ainda, então ele não confia em você para de cara já fechar um contrato. Você pode oferecer para ele, já que você tem uma retaguarda financeira do seu emprego atual, você pode oferecer para ele o primeiro mês grátis, falando, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 30 dias, eu vou produzir conteúdo para você, vou postar esse conteúdo na outra rede social. Se for o caso, se você manja de tráfego pago, oferece para ele esse serviço, explica para ele sobre verba de tráfego pago, quanto ele poderia investir e tal. Faz esse trabalho e fala assim, vamos fazer 30 dias de teste, se você não gostar, você não me deve nada, a gente segue, você segue o seu caminho, eu sigo o meu. Faz isso, tenta fechar ali 2, 3 clientes, não sei, vai depender da sua demanda, só que assim, você não vai conseguir talvez fazer isso dentro do teu horário de trabalho, nem te aconselho que você faça isso. Então, cara, você vai ter que pegar isso, saiu do trabalho, chegou em casa, irmão, abre o teu notebook, teu computador e pau na máquina. Você vai ter que dar um gás ali, ficar até meia-noite, talvez, produzindo conteúdo, gerenciando, criando campanha de tráfego. Faz isso durante um mês. Alan, mas isso é muito sofrido. Cara, todo empreendimento no começo vai ser doloroso. O meu começo foi muito doloroso. Hoje eu já tô na 5ª marcha, né? Graças a Deus aí eu já tô fluindo. Mas o começo foi muito doloroso. Então, não sai do teu emprego sem antes ter algo amarrado. Pô, fluiu, você viu que você também conseguiu produzir bem para aquele cara, apesar do cansaço. Então pensa comigo, se no cansaço, se no estresse de estar trabalhando num lugar e à noite produzindo conteúdo para esse cara, você conseguiu entregar algo para ele, imagina se você não estiver amarrado em emprego, tiver liberdade para atender ele, talvez trabalhando no home office da tua casa, de boa, tranquilo. Então, pensa sobre isso. Pô, conseguiu, ele fechou 3 caras que você consegue produzir conteúdo para ele, aí sim você tem um know-how, você tem bala na agulha para falar, bom, fiz um mês, fiz 2 meses, pô, cara, consegui prospectar 5 clientes, dos 5, 3 decidiram ficar, gostaram do trabalho, vão efetivar, faz um contratinho, ou se não, boca a boca, não sei como é que você... Enfim, essa parte aí eu deixo a seu critério, tá? Você negociar, vai ter empresa que vai querer de fato que você faça contrato. Se você não tiver contrato, nas minhas redes sociais tenha divulgado os modelos de contrato que eu disponibilizo. E aí então você tem bala na agulha para chegar no seu chefe. E aí se você conseguir, se você tiver mais de 1 ano e meio, né, nesse emprego, você consegue, se eu não me engano, pela nova lei trabalhista, você consegue seguro-desemprego. Tenta fazer um acordo com ele, você devolve a multa de rescisão e aí pega o seguro-desemprego. Você tem ali 6 meses, 5 meses ali de um ganho a mais que você pode segurar ali, enfim, para te ajudar a estruturar até você ter mesmo ali um pouco mais de clientes e consiga trazer mais gente para a tua carteira de clientes. Mas basicamente, se eu tivesse ouvido isso lá no passado, eu não teria quebrado a cara tantas vezes, né? Então assim, eu saía do meu emprego para empreender sem nenhum cliente fixo, nem tinha na verdade esse conceito na época, né? De cliente fixo para rede social, as empresas não tinham essa consciência. Hoje você está num tempo perfeito, as empresas têm consciência e querem investir em rede social, só não sabem quem faz isso, né? Elas acabam achando que só uma agência faz isso e vai cobrar 5 mil. Às vezes você está aí, você cobra 600, 700 reais para fazer esse serviço e está aí perdendo tempo. Então faz isso no começo primeiro, apresenta essa tua demanda, apresenta esse teu serviço, faz um cartãozinho de visita, monta uma planilha, monta uma tabela de preço se for o caso, enfim, eu tenho um monte de conteúdo aí no Café Marketing se você quiser no meu Instagram.
Vai lá nos destaques do Instagram, você vai ter lá a aba loja, modelo de contrato, modelo de briefing, modelo de orçamento, modelo de proposta comercial. Eu tenho e-books que eu já escrevi, sobre como captar clientes, como prospectar, como negociar, como você criar a sua tabela de preço, como que você precifica. Então tem tudo isso disponível. Hoje você tem na internet. Alan, pô, não vou com a sua cara, não quero comprar material seu. Você tem Caroline Almeida, você tem André Costa, André Amaral, gente que produz conteúdo aí, muito conteúdo bom. Você pode consumir materiais, ferramentas que você pode trazer para dentro da tua caixa de ferramentas de trabalho e isso somar aí para o teu trabalho e você conseguir entregar algo de qualidade, beleza? Então assim, quer empreender? Não faz isso de qualquer maneira. Faz um planejamento, fecha pelo menos uns 2 ou 3 clientes ali que te paguem bem ou um cliente que pague muito bem, né? De repente você consegue um cliente que paga 1.200, que é praticamente o valor que você ganha de salário ali, trabalhando de 8 horas por dia, né, de segunda a sábado aí, você consegue isso com um cliente trabalhando em casa, então muito melhor. Então tenta fazer isso primeiro, fecha pelo menos 1, 2, 3 clientes aí que pagam bem ou muito bem, para você então ter ali a base, né, alicerce para então pedir demissão e poder trabalhar por conta própria e viver do que você ama, né, fazer o que você ama de fato. Beleza? Eu desejo, como sempre, sucesso na tua jornada. Se você curtir esse vídeo, deixa um comentário, dá ideias de mais vídeos que eu posso gravar aqui, de dúvidas que você tem, alguma coisa que você queira aprender e de repente não achou ainda na internet, deixa aí nos comentários, vai ser um prazer pra mim produzir vídeo te ajudando, beleza? Desejo sucesso na sua jornada, como sempre. A gente se vê por aí e tamo junto. Um abraço.